Bom, então é isso, para você refletir, tá? Vamos lá, vamos continuar com o nosso amado mestre. Devemos aprender, sim, com o mestre Jesus, não é? A proteger as nossas emoções. Imagina ele, enquanto caminhava pela estrada de agressões e provocações, não é? A gente visualizou essa cena em diversos filmes que realizaram sobre a morte de Jesus. E os registros que se encontram é de que ele foi caminhando ali, ele não reclamou, ele não xingou ninguém, ele não desesperou, ele tentou ali levar a cruz dele quietinho, não é? Mas ele, sabe, ele recebeu cuspe, pedrada, tudo, não é? Mas ele não gravitava em torno do que os outros pensavam sobre ele. Ele não estava, assim, sabe, ele não estava conectado com isso. Por quê? Ele era forte o suficiente para não fazer da emoção dele tipo uma lata de lixo, né? E da sua memória um depósito de vergonha, autodesvalorização. Ele sabia muito bem quem ele era, ele tinha essa visão de si, a visão da limitação do outro. Então ele tinha essa visão, sabe? Ele não entrou em dúvida quando alguém, sabe, xingou ele, disse que ele era um impostor. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Né? Trazendo para você agora, para essa reflexão. Se você gravita em torno do que os outros dizem e pensam a seu respeito, tá? Se você dá muita atenção para isso, se o que o outro fala de você te fere, presta atenção. Você tem que fortalecer a sua proteção emocional, porque isso pode causar um dano muito grande nos seus registros. Se você sempre está dando poder para o outro, você vai se tornar uma pessoa fraca, né? Sabe? Se alguém olhar para você com um olhar atravessado, ou com alguma palavra áspera, ou qualquer outro gesto agressivo, se você deixar isso estragar o seu dia e afetar a sua autoestima, aí por favor, né? Aí você vai estar o quê? Tá muito frágil, hein? Tá muito frágil emocionalmente e não se conhece. Você é uma pessoa que não se conhece, que a opinião do outro é mais importante para você do que a sua própria opinião. Ou seja, o que o outro pensa e fala de você é mais importante, então você está no externo. Você está querendo agradar o outro, está querendo se encaixar em padrões fora de você. Aí você não se conhece, não se encontra e não tem autoestima, tá? Porque o Mestre Jesus, ele perdia muito sangue, mas ele não perdeu a dignidade dele. Ele sabia quem ele era. Os homens ali podiam até amordaçá-lo, né? Mas ele permanecia livre. Permanecia livre dentro dele, né? Ninguém conseguiu abalar os alicerces da alma de Jesus. E a da sua alma? Como é que tá? E isso é uma questão de consciência, de treino e de se autoconhecer. Em todos os aspectos, se reconhecer em tudo que você é forte, em tudo que você é frágil, se reconhecer na luz, se reconhecer na sombra, saber quem você é. Porque se alguém fala alguma coisa de você que você não é, isso não deve te abalar, sabe? Isso não deve te abalar. Se as pessoas querem, quando estão no momento de discussão, né, naquele momento tenso, as pessoas querem pegar o teu ponto fraco, né? Eu lembro uma vez estava discutindo com a minha irmã e ela quis falar uma coisa de mim, porque
tenho algumas características de uma pessoa, né, que quando eu era bem jovem, né, então eu tive um atrito com uma pessoa. Não vou citar nomes, tá? Vai que você conhece. Mas eu era jovem, né? E aí, faz pouco tempo, né? Eu tava falando com a minha irmã e eu pedi um negócio pra ela não fez. Aí eu falei, poxa, você não faz as coisas que não sei o quê, né? A gente começou nessa discussão boba aí, que a gente nunca briga, é difícil. E ela falou, você tá parecendo fulana, né? Porque ela quis o quê? Ela quis, naquela discussão, pegar o meu ponto, né? Você tá parecendo fulana. Aí ela passou as características da fulana. Mas eu comecei a rir naquele momento. E eu reconheci que... Eu falei, não, eu me conheço, né? Então, se realmente tivesse falado uma coisa que eu sou, né? Que eu vibro ali, mesmo assim, eu ia tentar entender. Colocar isso em prática daquelas coisas que alguém fala de você. Alguém falou alguma coisa de você e você, às vezes, não tá nem aí. Não é? Porque é o problema da pessoa que falou, não é problema seu. Sabe? Fulano falou tal coisa de você. Você quer saber o que é? Não, não quero, é problema dela, né? Mas se eu falar alguma coisa de mim e aquilo me incomoda, opa, é um sinal para mim. Eu tenho que saber porque aquilo me incomodou. Qual parte minha que vibra com aquilo e qual a verdade minha que eu não quero aceitar? Qual a parte minha que vibra com o outro? Eu, quando tive essa desavença com essa pessoa aí na minha juventude, né? Então eu tinha muito em comum com aquela pessoa. Tinha realmente muito em comum com aquela pessoa, tá? E depois eu percebi isso com a maturidade. E é muito engraçado isso. E aí faz pouco tempo, como uns 2 anos, quando eu fui para São Paulo, e teve uma situação de família aí que essa pessoa estava. Mas aí eu vi o que eu tinha transcendido quando eu não sabia como eu ia reagir quando eu visse essa pessoa. Não é? Mas quando ela se apresentou, quando ela chegou no local, e a minha primeira reação e a dela também foi de um abraço. Foi muito legal isso. Ai, meu Deus, como a gente aprende na vida, né? Ai. E aí eu via, assim, eu via que aquela pessoa tinha a ver comigo, né? É um espelho. Mas quando a minha irmã, ela quis, porque lá no passado, isso foi o meu ponto fraco, lá no passado, né? Por quê? Porque ela falava isso e eu me batia, né? Eu falava, eu não sou igual àquela pi. Mas aí hoje não. Esse tempo quando ela falou isso, eu comecei a rir. Falei, meu Deus, né? Porque eu não sou mais, eu não reconheço mais. E você sente isso no próprio corpo. Então, quando você tem consciência e segurança da sua verdade, né? Você tem segurança da sua verdade, você não vai se deixar abalar, não vai deixar abalar a sua autoestima, tá? Olha, Van Gogh, ele passou por muitas privações e rejeições na vida dele, né? Ele foi o gênio da pintura. Ele era rico por dentro, mas a emoção dele, emocionalmente dele, né? Ele era muito sensível, tanto é que a maioria conhece, né? As loucuras de Van Gogh. Ele tinha um emocional muito sensível. O impacto das perdas e ofensas causaram nele grandes turbulências, né? Ali naquele território da emoção, naquela parte que Augusto Cury ele cita como, né, a periferia e a favela, né? Então provocou nele muitas crises depressivas. Bom, e por fim, esse grande pintor ele perdeu o colorido da emoção. Ele foi perdendo. Então, essa é uma situação de Van Gogh. Você sabe que ele cortou a orelha dele, né? Então, muitos conhecem a história. Se você não conhece, você pode pesquisar aí na internet. Outro, Machado de Assis, né? Claro que todo mundo sabe que ele foi brilhante e um poético escritor. Ele criou personagens, sabe, complexos nas tramas existenciais, mas ele também experimentou o caos emocional com a morte da amada esposa dele, não é? E com isso, ele acabou perdendo o chão, né? O chão firme da própria segurança, o que fez ele emergir numa bolha de solidão. E aí isso
tirou dele a vontade de viver, o ânimo de viver. Sabe? Então, ninguém está livre de passar por esses percalços. Ninguém está. O Augusto Cury, ele fala que uma vez ele ministrou uma palestra para uma média de 80 professores de uma universidade. E quase todos ali eram doutores, né? E aí ele diz que falou para eles sobre os vínculos da emoção com o pensamento e dos complexos papéis da memória. Aqueles professores, eles perceberam que os títulos acadêmicos não eram suficientes para habilitá-los a navegar com serenidade nas águas da própria emoção, a superar os seus focos de tensão e a resolver os conflitos em sala de aula, a cativar os alunos, né? Quem é professor aqui, está ouvindo, sabe, né? Eu também já fui professora. Também eles compreenderam que, apesar de serem ilustres professores, o que ele quer dizer aqui? Os caras que estudaram muito, tem lá o cabeção, né? Os títulos acadêmicos, leram, doutores e tudo, mas eles conheciam um pouco o funcionamento da mente e das ferramentas que, sem saber, eles utilizavam na educação. Então, o Augusto Cury, ele fala das janelas da memória, o mundo das ideias, as zonas de tensão das emoções, tudo isso no ser humano. E o professor não conhece, né? Aí, esses terrenos. Ninguém na Terra vai viver num jardim sem espinhos, né? Então, como avaliar se uma pessoa é feliz e bem resolvida? É pela sua habilidade e capacidade de suportar e transcender os sofrimentos. A gente vê tantas, né, pessoas aí fortes que passam por situações que você olha, a pessoa está lá sorrindo, está indo em frente, você fala, meu Deus, como pode? E são coisas duras mesmo, de perder filho, sabe? De suicídio. É muita coisa. Então, não avalie uma pessoa se ela está ali sendo aplaudida pelas multidões, né? Mas quando ela se encontra no anonimato, atravessando essas situações de perdas e fracasso, aí você vai ver, você vai avaliar como que você passa por isso, por essas situações, por essas zonas de tensão, tá? Uma pessoa que ela é feliz, não quer dizer que ela é um gigante, mas que ela é uma pessoa que é capaz de transformar, sabe, a fragilidade dela em alguma coisa proveitosa, nutritiva, de usar os problemas como desafios e de abrir o leque de pensamentos quando o mundo parece desabar sobre ela, que são as reflexões, né? Sabe, refletir, que caminho eu vou tomar agora? Compensa eu ficar aqui nessa zona tão baixa desse sofrimento? Em um momento você vai querer sair disso. Bom, em diversas faculdades de medicina, de psicologia e pedagogia, têm adotado a coleção de análise da inteligência de Cristo, que são esses 5 livros aqui. Me disseram que são 10, né? Mas eu estou pesquisando aqui, eu encontrei 5, que Augusto Cury faz sobre Cristo, né? O interessante é que alguns grandes bancos também adotam como leitura para os seus diretores. Então, os bancos estão adotando como leitura para os diretores, não é? Então, porque os executivos de finanças estão lendo esses livros sobre a inteligência do mestre. Por que eles estão fazendo isso? Porque as palestras de motivação, elas raramente resistem ao estresse da segunda-feira. Bom, volto no próximo áudio para finalizar essa fala, tá? Te espero lá, um beijo.